Olá, me chamo Sávio Gabriel Gomes Pereira, sou estudante de engenharia de pesca na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, UAST, UFRPE. Bom, sou integrante do Lab Obstáculo, coordenado pela Simone Nunes Brandão, e agradeço muito estar presente na PaleoNE 2025 para apresentar o meu trabalho, que é intitulado de Adicionando Nomes Originais de Espécies na World Obstacle da Database, tá bom? Basicamente, meu trabalho é adicionando nomes originais, nomes de descrição de ostácodas, tá bom? O que são ostácodas? Ostácodas são crustáceos que têm uma carapaça carbonática, mas que a gente chama de válvula, tem duas válvulas. Bom, eles são extremamente diversos, sua taxonomia é também extremamente confusa, mas já tendo no nosso banco de dados, a gente consegue compilar os dados lá e consegue ter uma clareza melhor sobre os obstáculos. Eles têm mais de 50 mil táxons descritos e 34 mil espécies válidas, tá bom? Ele foi dominante eles são dominantes, né, até hoje em ambientes aquáticos, desde docícolas até marítimos, fossas abissais. São presentes em bromélias também. E na paleontologia eles são presentes desde o Ordoviciano. Seu fóssil record, seu fóssil é bem antigo mesmo. Então, eles são utilizados muito para inferências paleoecológicas, também são usados nos estudos paleogeográficos e na evolução em si, que é muito interessante a partir da taxonomia deles. Mudanças climáticas, então tudo isso pode ser utilizado no estudo dos obstáculos. Bom, e como eu já tinha dado um spoiler, temos o World Obstacle Database, que basicamente tem a AFIA, que é o banco de dados, tem o WORMS, que é o World Registro Marine Species, que é o registro de espécies marinhas do mundo, que o World Obstacle Database basicamente é um braço do WORMS e da AFIA, que é o banco de dados que a gente utiliza. Basicamente, o World Obstacle Database foi criado para a gente, nós como editores, conseguimos editar os dados que nós recebemos, no caso, de trabalhos científicos, como a taxonomia, a gente coloca lá as descrições taxonômicas, fotos, a biogeografia, a gente coloca lá a estratigrafia também, e a ecologia. Se tiverem interesse, por favor, deem uma visitada no site. É muito interessante vocês darem uma olhada. Podem acessar pela parte do QR Code, tá bom? Bom, aqui a gente vai ter uma visão geral do site. Aqui assim que você abrir e colocar um nome de algum taxa, vai abrir essa aba para vocês e aqui vai estar presente o ID na AFIA, que é o banco de dados que a gente utiliza, que a gente é linkado, a classificação, desde reino até a espécie, se o status está aceito ou não está aceito, isso que é muito interessante. É um parente, e o original name, que é o foco do nosso trabalho, e tem as synonym names, as sinonímias, né? Os nomes sinônimos. Basicamente, o original name é aquele nome, aquela nomenclatura, né? Que foi dada àquela espécie, né? Tanto o epíteto quanto o gênero, na sua primeira descrição. E todos os outros sinônimos são espécies que são próximos ou são aceitos também como esse nome, e, ou caso eles mudaram de gênero. Aqui a gente pode ver uma mudança de gênero. Aqui, ó, quando a gente tem parêntese entre o nome do autor e do ano, é porque o autor teve uma redescrição, no caso, né? Essa espécie mudou de gênero, mas o autor ainda continuou, tá entendendo? Porque ela foi redescrita por outro autor, mas como o primeiro autor foi o que descreveu essa espécie, ele ainda continua como detentor, né? A referência. Bom, a partir dessa, desses original names, tem 1.391 taxas sem esses original name presente na VOD. Então, a nossa busca, a,
O objetivo do nosso trabalho é preencher essas lacunas, de pouquinho em pouquinho, na Word Obstacle da Database. Infelizmente é muito difícil, porque, querendo ou não, os obstáculos são bem escondidos, principalmente os seus papers. Meu Deus do céu, é muito difícil. Bom, e como que a gente fez isso, basicamente? A gente classificou, né? A gente botou em ordem alfabética, escolhemos tanto a letra A e B, C e D, e escolhemos 100 táxons, até a gente conseguiu, para a gente ir procurar o seu original name. Então, como a gente fazia, basicamente, pegava o nome do táxon, colocava no, num site de busca, no caso o Google Scholar, ou qualquer outro canto ou qualquer outro site de buscas de material científico, ou até mesmo enviamos os papers para o Ostracon, que é a lista de e-mail que os ostracólogos têm para se comunicar. Então, a partir disso, a gente tentava procurar os trabalhos que deu origem àquele nome, que foi sua primeira descrição. Alguns que a gente não conseguia, a gente fazia um, a gente procurava no histórico de taxonômico, taxonômico da espécie, ia ver os outros nomes que tinham dado e a gente ia procurando nesses nomes em referências à sua descrição. E também a gente botava as novas combinações, a gente procurava, quer dizer, as originais, quando a gente não encontrava nessas pesquisas, a gente mandava uma lista enorme para o Ostracon, tá bom? Com todos esses papers que a gente não tem encontrado. E bom, e a gente surgiu grandes desafios, primeiramente, os papers sendo muito antigos e alguns que não tinham nem presente, estavam presentes online. Então a gente tinha que garimpar mesmo, pedir no Ostracon, procurar cada vez mais no Google Acadêmico e até mesmo em outros sites. Também a gente se deparava com alguns taxons que não tinham poucos trabalhos, principalmente de descrição ou de aí procurava a descrição dele, não encontrava. É muito legal que a gente encontrava a descrição, a gente já via nas bibliografias, na referência deles, nas citações, de onde aquela espécie veio, sabe? O paper original da sua descrição. E principalmente a barreira linguística. Então a gente pegava texto em chinês, texto em japonês, alguns muito arcaicos, sabe? Muito antigo, alemão também. Então complicava cada vez mais a nossa pesquisa. A gente ia linkando, sabe? A gente pegava aqui, esse nome foi nesse trabalho. Mas nesse trabalho está dizendo que esse nome foi uma redescrição daqui. E a gente ia linkando cada nome até encontrar o trabalho que deu origem, sabe? Que foi sua primeira descrição. Então, foi bem complicado. Bom, e os resultados, basicamente, desses original names, foi, um, foi uma luta, mas conseguimos 53, adicionar 53 nomes confirmados, os trabalhos estão lá na, na VOD, estão lá presentes, e também a gente contou o original name, deu tudo certo. Depois tivemos os trabalhos que a gente não conseguiu encontrar, mas ainda estamos pesquisando para ter a certeza. Também temos os trabalhos que não encontramos de jeito nenhum e os papers que enviamos para o Ostracon. O roxo que a gente enviou e a gente ainda não teve resposta, e o laranja que a gente enviou e já tivemos a resposta. Então, dos 100, só 53 a gente conseguiu adicionar e fechar a lacuna, mas outros já estão no meio do caminho ainda. Por fim, eu queria agradecer ao PET Pesca, à universidade também, o FRPE, ao laboratório de Ostácoda e também ao Lucas, que me ajudou nesse resumo. E é isso, eu agradeço a todos pela atenção e também agradeço ao PET Pesca pela minha bolsa, né, de ciência, para fazer ciência. Obrigado.